A imagem não está boa, né? Bacana. Me fala aí, como está essa imagem aí? Como está essa imagem aí? Joga duro, guerreiro. Tá embaçada, né? Cara, não sei. Vamos jogar duro assim mesmo. A imagem não está boa. É a tela do telefone. Já sei o que foi. Já tô sabendo. Melhorou? 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 Melhorou. Vai convidando seus amigos, né? É, lente, joga duro. Jogou duro? É a lente. Vai bombando, guerreiro. Que o jogo é duro, né? Todo mundo resolveu falar do tema, né, cara? Bacana, então. Bacana, bacana. Vamos jogar duro. Eu fiquei até surpreso, né? Porque eu anunciei mais cedo que eu iria falar aí do jogo, né? Baleia Azul, Blue Whale, né? Blue Whale, Blue Whale. Até treinei, falei mais cedo, né? E quando eu fui ver, outros professores também escolheram o tema no mesmo dia, né? Para jogar duro. Todo mundo falando, né? Mas eu tinha anunciado mais cedo, né? Mas eu te chamo no percebe e digo o seguinte, né? Veja, quanto mais informações, melhor, né? Inclusive, eu tenho dois posicionamentos de um ponto que eu vou falar aqui. Bem, eu te chamo no percebe isso, eu falei mais cedo, né? Daqui a pouco todo mundo começa a falar. Eu falei, vou falar logo. Não, o Zuki vai começar a falar aí. Chama no percebe e digo. Eu te chamo no percebe para dizer o seguinte. Perceba, eu dei uma aula em relação ao delito que em tese se enquadra essa conduta, que é o delito de participação em suicídio. Eu dei uma aula, né? Eu tenho uma aula específica, são 2 lives. Quem assistiu já essa aula? Né? 2 lives, não é isso? Bacana? Então, veja, eu não vou dar aqui uma aula do delito de participação em suicídio não, beleza? Mas eu vou abordar os principais aspectos. Porque eu já dei essa aula, tem 2 vídeos lá, né? Que eu peguei e deixei o 1, 2, 2 no esqueleto, como eu fiz com a denunciação caluniosa. Está lá no YouTube, né? Está lá no YouTube, jogando duro demais no YouTube. Eu tenho 2 ou 3 lives que eu só falo em relação à participação de suicídio. Inclusive eu falo lá do ambicídio. Ambicídio, pacto de morte. Jogador, já comecei pesado. Veja então, eu vou analisar aqui, né? Perceba, os alunos me pediram para falar no YouTube, isso. Canal Alexandre Lino, né? Para falar, porque é hora de jogar duro com o Messi. O pessoal tá entrando aqui no Instagram e falando, eu tô correndo porque é hora de jogar duro com o Messi. Bacana, né? Pessoal jogando duro. Vamos lá então. Eu vou falar aqui, né, em relação a esse jogo, né, que diversos adolescentes estão sendo aí aliciados, né, para participarem desse jogo, né, um jogo, veja, eu tenho aí 50 missões, ou também posso chamar de etapas, não é isso? Em que a última missão, perceba bem, o jogador, né, o adolescente que se encontra inserido naquele jogo, veja, ele tem como missão ceifar a própria vida. Bacana, então?
Tranquilo. Bem, primeiro eu vou falar, né, do que vem a ser esse jogo. Veja que a registro, né, esse jogo desenvolvido aí no leste europeu, sobretudo aí, especificamente na Rússia, não é isso? Em que morreram 2 adolescentes, um adolescente de 15 anos e uma adolescente de 14 anos. Um adolescente de 15 anos, eu gosto de chamar no histórico, perceba, ele se jogou de um prédio, tá certo? E uma outra adolescente, ela cortou, né, cortou os pulsos, não é isso? E acabou morrendo. Aí a investigação lá na Rússia, jogando duro demais, a polícia lá joga duro demais, chegou a um ponto comum em relação a esses dois, em tese, né, em relação a esses 2 suicídios. Verificou-se que ambos participavam de um determinado jogo na rede mundial de computadores. Jogo esse, né, que eu chamo aí de baleia azul ou Blue Whales. Blue Whale. Veja, jogo que eu chamo de baleia azul, chamei no inglês aqui, chamando perceba. O que acontece? Chegou, isso, jogando duro demais. Chegou-se a investigação, né, descobriu que esse jogo, ele seria um jogo dividido em 50 missões ou 50 etapas, não é isso? E entre essas etapas, por exemplo, eu tinha uma missão, né? O adolescente, ele deveria desenhar a baleia no seu pulso, não é isso? Com uma navalha, ou subir prédios em altas prédios, veja, com alturas significativas, não é isso? Também, durante o apuratório, verificou-se que os adolescentes eram obrigados a assistir filmes de terror, né, durante a madrugada. O jogo era duro demais. E tinha como automutilações, não é isso? E tinha como missão final, perceba bem, a missão de ceifar a própria vida. Bacana? Tranquilo. É importante saber que essas vítimas desse jogo, né, esses adolescentes que figuram como vítimas desse jogo, perceba, eles seguem um determinado modelo. São pessoas que apresentam sinais, né, sinais suicidas, não é isso? São pessoas que possuem patologias de ordem psicológica. Então, são pessoas que são mais vulneráveis. Né, são pessoas que são mais vulneráveis à aderência a esse tipo de jogo. Isso. Essas são as vítimas, né? E essas atividades, elas ocorrem, veja, com frequência, né? Em comunidades fechadas. O adolescente, ele recebe um convite para participar de uma comunidade, por exemplo. E lá na Rússia descobriu-se que a comunidade era identificada como F57. Olha eu chamando no jogo duro. F57, né? Grupo F57. E o adolescente, ele era convidado a participar desse grupo. Te chamo no perceba e digo o seguinte, veja que a rede mundial de computadores, né? Agora a informação ela é rápida. E aqui no Brasil, veja, nós temos a indicação de 2 registros, né, de adolescentes, um adolescente lá na cidade de Pará de Minas, não é isso? Um outro adolescente lá na cidade de Vila Rica, Mato Grosso, por exemplo. Um adolescente não, esse inclusive era maior de 19 anos, né? Mas ali tinha acabado de sair dos 18 anos. E uma menina de 16 anos, né? Veja, o apuratório lá segue no sentido de que eles participavam do chamado jogo, né? Baleia Azul. Bacana? Tranquilo. Vamos lá então. Te chamo no perceba para dizer o seguinte. Eu já tinha falado quando, né, dei a aula do delito de participação em suicídio. Eu tenho que chamar a sua atenção para dizer que suicídio, ceifar a própria vida, não é considerado uma conduta criminosa, né? Em homenagem ao princípio da alteridade, né? Veja, a autolesão não é considerada crime. Tranquilo? Então, cuidado, o crime é participação em suicídio, né? Participação em suicídio, prevista lá no artigo 122 do Código Penal. Veja que eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte, quando eu trato lá de participação em suicídio, o tipo penal menciona, né? Induzir ou instigar
alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio. Não é isso? Veja que eu tenho a participação moral, vou passar rápido aqui, porque o que eu quero logo chegar lá no caso, tá certo? Eu tenho a participação moral, que é o induzimento, é isso, a instigação. E eu posso ter também a participação material. A pessoa quer se matar e o Tício vai lá e entrega a arma de fogo. Não é isso? Ou entrega uma faca para essa pessoa se matar. É uma participação material. Mas eu posso ter a participação moral. Por exemplo, no Baleia Azul, que você verifica é uma participação material. Ou uma participação moral, melhor dizendo. Né? Há um induzimento, né? O adolescente ele entra e aí através das etapas, das missões que são cumpridas, calma, a gente vai falar sobre tudo isso aí, através das mensagens, das etapas que são cumpridas, esse adolescente ele é induzido a tirar a própria vida, ou esse adolescente ele já entra no jogo, perceba, com a vontade de tirar a própria vida. E o jogo, né, o chamado curador, que é o cara que determina as missões, ele apenas acaba instigando, né? A pessoa já tem a ideia, ele acaba instigando. Beleza? Tranquilo? Bacana. Fica ligado que esse delito de participação em suicídio é um delito de conteúdo variado, ou de condutas múltiplas, não é isso? Tipo misto alternativo. Então, se o Tício, por exemplo, ele fala para o Mévio, Mévio, por que você não se mata? Mas fala com seriedade, porque você tem que ter seriedade. Não é isso? E, além disso, veja, o Mévio, eu vou me matar. E depois, e aí? Não vai se matar não? Outro dia, né? Criou a ideia e depois instigou. Responde por um crime só. Bacana? Desde que haja, claro, a lesão grave ou a morte da vítima. Bacana, bacana, bacana. É importante, né, quando a gente trata aqui do delito de participação em suicídio, bacana. Há outro nome também que pode aparecer do suicídio, fica ligado, é o autocídio, né? Autoquiria ou autocídio, é o suicídio. Bacana, fica ligado, você já tem essa informação aí no Zuckerberg. Lembrando sempre que suicídio não é crime. Né? O crime é de participação em suicídio. É importante ainda, né? Eu chamo no percebo e digo, veja que o suicídio é um ilícito. Calma, professor! Calma aí, não é não? Suicídio é ilícito. Muito embora não seja crime, mas é antijurídico. Tanto é antijurídico que a norma, né? Veja, ela cria uma excludente. Quando, por exemplo, olha eu jogando duro com você. Olha eu jogando duro com você na pegada forte. Quando a norma cria, por exemplo, a possibilidade do constrangimento, né? Veja, possibilita a coação contra a pessoa que quer cometer o suicídio. Lá no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 3. Entenderam ou não? Então, o suicídio é ilícito. Não é crime, mas é ilícito, joguei duro. Né? Professor, caramba, é ilícito, mas não é crime. Agora entendi, né? Porque não vai constituir, por exemplo, crime de constrangimento ilegal quando você, veja, constranger alguém que quer se matar. Não é isso? Que a pessoa quer se matar, tu vai lá, tira a faca, não é isso? Joga duro, não é isso? Tranquilo, então? Bacana? Porque é uma conduta ilícita. Muito embora não seja uma conduta criminosa. Bacana, então? Legal, 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 legal. É importante, né? A gente falando aqui sobre o delito de participação em suicídio, eu falo para você, veja que o consentimento da vítima e nada é a mesma coisa, não é isso? Porque, chamo no percebo e digo, o bem jurídico tutelado, quando eu falo de participação em suicídio, é a vida. Né? Então, veja, mesmo que eu fale o seguinte, olha, eu quero morrer, pode me matar. Então, se o Mévio atira, eu tenho aí o homicídio. Né? Que a vítima concordou, não interessa. O consentimento da vítima, perceba, é irrelevante. Bacana? É irrelevante. Legal, 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 legal. Né? Aqui eu só tenho uma aula que eu falo, né, do crime de participação em suicídio. Eu vou passar rápido aqui, né, porque eu gosto de desenhar, não gosto de partir direto. Eu tinha falado, inclusive, na aula passada, quando eu trato lá da participação em suicídio, eu vou meter ritmo de aulão aqui, porque eu já dei essa aula, tá certo? Eu chamo no percebo e digo, essa instigação, né? Veja, esse induzimento tem que ser sério. Eu estou falando para você, chamo no percebo e digo, veja, eu estou, né, cheio de problemas. Aí eu estou conversando com o Mévio. Mévio, caramba, cheio de problema em casa. O Mévio, rapaz, se mata aí. Né? Fala aí, se mata aí. Diz para o Mévio, se mata aí, né? O Tício falando para o Mévio, se mata.
e o Mévio vai lá e se mata. Te chamo no PC e digo, veja, você tem que ter seriedade. Se ele fala, né, veja, assim de uma forma, brincando, não é isso? Com ânimo jocante, né? Olha, se mata aí, e a pessoa se mata, eu não tenho participação em suicídio. Por quê? Porque eu tenho que ter seriedade na instigação e no induzimento. Eu agora paro e chamo no PC e digo o seguinte, professor Vinícius Marçal na área aí, né? Professor Vinícius Marçal, autor do excelente livro, o melhor livro de crime organizado na atualidade, não é isso? E foi delegado de polícia aqui com o prof, aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje ele é promotor de justiça lá do MP de Goiás. O melhor livro hoje é que trata da Lei 12.850, veja, juntamente com o professor Kleber Masson, é do professor Vinícius Marçal, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que foi da minha turma, né? Isso tá lá no MP, tá certo? Mas MP Polícia vai se ajudando aí, grande professor, né? Me parece que agora ele voltou a dar aula e tá jogando duro demais. Vamos bater palma aí, autor do livro Crime Organizado, né? Joga duro demais, meu parceiro. Um abraço. Some não, tá sumido. Vamos lá então, bacana. Eu chamo ainda não perceba, porque se o delito é participação em suicídio, né, e você tem essa informação aí no seu Zuquiderno, veja, a participação é conduta acessória, ele tem que participar, entregando, por exemplo, uma faca para a vítima que quer se matar, veja, criando a ideia, né, para que a vítima venha ceifar a própria vida, né, ou, veja, já que a vítima tem essa ideia, né? Veja, ele instiga para que a vítima venha ceifar a própria vida, porque se ele pratica os atos executórios, eu tenho conduta principal e não acessória e vai responder no homicídio. Bacana? Valeu, Vinícius, meu parceiro. Um grande abraço aí. Então, vamos, né, ficar ligados, se o delito é participação, a conduta ela é acessória. Bacana. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, eu falei para você que o delito de participação, eu falei para você que o suicídio, né? Veja, suicídio não há que se falar em uma roupagem criminosa, não é isso? O princípio da alteridade. O agente, ele pode, né? Veja, se pode não, né? Mas não há que se falar, eu digo, muito embora seja ilícito, né? O suicídio, mas não recebe uma roupagem criminosa, não é uma conduta considerada criminosa o agente que venha praticar a autolesão. Mas eu te chamo no percebe e digo, se o agente pegou uma faca, né, deu uma facada lá no peito dele, ele caiu no chão e o Mévio passou, né, do lado, olhou e nada fez, eu tenho aí, perceba bem, omissão de socorro para o Mévio. Ele não vai responder pela participação em suicídio, claro que não. Ele não vai responder, né, veja, pela morte da vítima, não é isso? Mas ele vai responder pela omissão de socorro. E eu te chamo no percebe e digo o seguinte, se ele figura como garante, aí, né, filho, ele vai responder por homicídio, não é isso? Aquele bombeiro que passa, olha aí a vítima, caramba, tentou se matar, tá sangrando, deixa morrer. Aí ele vai responder lá pelo homicídio, né? Ele tem o dever jurídico de agir, ou seja, o dever jurídico de evitar o resultado morte da vítima, né? Ele figura lá como garante. Bacana. Beleza. E ainda, né, fechando aqui esse rápido resumo do delito de participação em suicídio, né? Tá rápido, professor? Claro, porque eu já fiz essa aula, tenho 2 lives lá no YouTube, você vai buscar lá, aí eu falo, eu abordo, né, dou mais detalhes, inclusive. Então, veja, tem que pegar lá na aula, beleza? Pega lá na aula lá, que eu tenho que andar rápido, que eu quero entrar logo aqui no homicídio e abordar aqui de forma direta o baleia azul. Bacana? Mas antes eu tinha que passar por aqui, eu não sei, sabe? Eu gosto de desenhar aí na pedra de toque. Bacana, fica ligado também, tá? Que o delito em participação suicídio, veja, esse induzimento, essa instigação deve se destinar a uma pessoa determinada. É isso? Então, se está passando no cinema um filme, perceba bem que as pessoas, para alcançar, né, a vida eterna, elas acabam aí ceifando a própria vida. E eu tenho o Tício foi lá assistir o filme, caramba, vou fazer igual. Né? E através do filme ele acaba ceifando a própria vida. Eu não tenho o que falar que os produtores irão responder por participação em suicídio. Por quê? Porque, veja, o filme, ele tem uma abrangência genérica. Não é isso? Muito embora a pessoa assista o filme, se sinta aí induzida ou se sinta instigada e venha ceifar a própria vida.
tá? Essa instigação, esse induzimento, além de ter que ser revestido aí da seriedade, deve atingir uma pessoa determinada. Bacana? Determinada. É importante, quando eu falo da participação em suicídio, saber que o crime é um crime de resultado, né? O crime ele só vai ocorrer se ocorrer a morte da vítima ou a lesão grave. Não é isso? Então você já vai entender que não há que se falar em tentativa no delito de participação em suicídio. Eu te chamo no PCB e digo o seguinte: cuidado! Uma coisa é tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio existe? Existe, mas não é considerada criminosa. Outra coisa, né? Veja, tentativa de participação em suicídio, que também não vai ser admitida, por quê? Porque, veja, a tentativa de participação em suicídio, eu tenho um crime de resultado. Ou ocorre a morte, ou ocorre a lesão grave, para que o agente venha responder. Beleza? Tranquilo, legal, bacana. Tá. Outro ponto importante, antes de entrar no primeiro jogo, né? Que é o homicídio, vou falar da roleta russa, tá certo? Né? Veja, é importante ainda falar. O que eu queria falar que era importante? Isso até fugiu aqui da minha cabeça. Eita, vamos embora então. Vamos bater. Né? Tá. Então, veja bem, eu tenho uma aula, né? Que eu vou ter que andar rápido agora. Eu tenho uma aula disponível lá no YouTube. Busca lá, são 2 lives, né? 2 horas que eu estou falando acerca do delito de participação em suicídio, beleza? Dá uma olhada lá que vai ser importante para você. Bem, então, pessoal, olha só. Esse baleia azul, agora que eu passei aqui, falei em relação à participação em suicídio. Veja, esse baleia azul, né? Veja, se trata de um jogo, não é isso? Como também é considerado um jogo a denominada roleta russa. Antes de chegar no baleia azul, eu quero analisar a roleta russa, tá certo? Cai direto, e o duelo americano, por exemplo, também cai muito, e você tem que estar ligado, tá? Quando você trata o baleia azul é um pouco diferente. Mas vamos lá. Roleta russa, não é isso? Roleta russa. Eu tenho uma arma, essa arma ela tem uma munição no tambor, tá certo? Veja, 4 pessoas se reúnem, né, para realizar a denominada brincadeira. Então o cara coloca a arma na cabeça e tum. Ó, não atirou, vai você, né? Aí o outro vai, tum. Aí o outro vai, tum. Até que essa arma acaba disparando. Veja, qual a consequência penal, criminal, de quem participa da chamada roleta russa? Veja, a consequência penal é o seguinte: aquelas pessoas que estavam participando da brincadeira, desde o momento que elas se organizaram, veja, quando uma realiza o disparo, né, e aí não sai o disparo, passa essa arma de fogo para uma outra pessoa, ela acaba, veja, instigando, né, a outra pessoa a realizar o disparo também. Beleza? Então, nessa questão aqui, perceba, eu tenho os participantes respondendo por participação em suicídio, desde que ocorra a morte ou lesão grave da vítima. Beleza? Seria participação em suicídio, desde que ocorra a lesão grave ou morte da vítima. Importante. O mesmo raciocínio quando eu tenho um duelo americano. O duelo americano é diferente. Eu tenho 2 armas, sendo que uma está municiada. Aí as pessoas se reúnem, ó, vamos lá. Cada um pega uma arma e atira. Aí um pegou uma arma, o outro pegou a arma e atirou. Tá certo? Veja, agora, eu vou ter aqui a participação em suicídio, tanto na roleta russa como no duelo. Atos executórios. Se a vítima não pratica atos... Se o agente não pratica atos executórios. Beleza? Tá travando? Tá travando muito aí? Tá travando? Como é que tá? Voltou? Voltou? Bacana. Voltou? Beleza, beleza. Tá, volta aqui então, volta para mim então. Então, quando eu trato isso,
Então, tanto na roleta russa como no duelo americano, na roleta russa eu tenho uma munição, né? Veja, naquela arma, e um passa a arma para o outro, né? E, veja, cada um pega a arma, direciona na cabeça e aperta o gatilho, tá certo? E nesse contexto aqui eu tenho participação em suicídio desde que ocorra a morte, da morte da vítima ou lesão corporal grave, como também vai ocorrer lá no chamado duelo americano, né? Eu também tenho a possibilidade, não é isso? De ocorrer não suicídio, mas um homicídio, quando você emprega a fraude. Como assim, professor? Eu pego uma arma de fogo e dou para o Tício e falo, Tício, pode atirar. Pode atirar. Rapaz, a arma não está municiada não. E ele vai e realiza um disparo. Veja que há um emprego de fraude. Se há um emprego de fraude, aquela pessoa está induzida a erro. Né? Então, esse autor que entregou essa arma de fogo, né, e levou aquela outra pessoa a achar que a arma não estava municiada, veja, ele vai responder por homicídio, não há que se falar em suicídio. Beleza? Tranquilo? Ele se utiliza de uma pessoa em erro. Bacana, legal, ele se utiliza de uma pessoa em erro. Né? Veja, depende, se ele queria a morte da vítima, tem um dolo direto. Né? Agora, se ele pegou, vou dar essa arma municiada aqui, talvez atira, talvez não atira. Né? Vou falar para ele que não está municiada, aí eu tenho um dolo eventual, né? Isso, né? Depende da circunstância, do caso concreto, beleza? Do caso concreto. Legal, legal, legal. Lá na outra live eu falo em relação ao suicídio e o aberratio ictu, né? Erro na execução, dá uma olhada lá, né? A gente entra em detalhes. Tá? Importante ainda falar quando... eu falo, agora melhor dizendo, né? Agora sim que eu entro no pacto de morte, tá certo? Roleta russa, duelo americano eu já falei, agora eu entro no chamado pacto de morte. Pacto de morte também, veja, aí não é um jogo, mas as pessoas decidem ceifar a própria vida. O pacto de morte eu vou chamar aí de ambicídio, ou seja, o suicídio a dois. Eu tenho o Tício e a Meve, eles se amam e dizem o seguinte, olha, vamos morrer juntos, para que possamos chegar aonde? Lá no céu, né? Na eternidade. Tá certo? Isso. Não, né? Estou agora falando do homicídio, né? Eu estou falando porque, veja... estou falando do homicídio. Estou falando que lá na minha live, né, lá no YouTube, que você vai lá, você vai jogar Hilton Zuc, participação em suicídio, eu aprofundo mais, eu falo de erro na execução, falo de um monte de coisa, beleza? É porque eu tenho que fechar esse ponto aqui. Né? Hoje eu resolvi falar aqui da baleia azul. E aqui eu estou falando nos casos em que há participação em suicídio, como também há lá na baleia azul. Aí antes de entrar na baleia azul, eu estou te dando casos já que a doutrina já tratou. Beleza? É o pacto de morte... Né? Veja, quando eu falo lá da questão do duelo americano, da roleta russa, né? Agora estou aqui falando do homicídio, do suicídio a dois, não é isso? Tem diversas perguntas para se fazer em relação à participação em suicídio, mas eu tenho 2 horas que eu falo só sobre isso, né? Deixei o artigo no esqueleto, pode ir lá, depois você vai, professor, realmente eu vi lá, entendeu? Hoje é uma aula mais direta, mas eu não consigo ir direto, por isso que eu fiz essa revisão rápida aqui para começar a falar. Beleza? Tranquilo? Então fica tranquilo. Dá uma busca, faz uma busca lá, eu falo do erro na execução, quando eu trato de suicídio, de participação em suicídio, beleza? Agora eu estou falando do ambicídio. Coloca aí ambicídio, suicídio a dois. Não é isso? Eu tenho o Tício e a Meve, eles são namorados, né, e querem viver a vida eterna em outro local. E aí você tem que ficar esperto, porque quando eu tenho o chamado pacto de morte, suicídio a dois, você tem que se verificar o seguinte, né? Se eu vou ter sobreviventes. E se esse sobrevivente pratica atos executórios ou atos acessórios. Beleza? Como assim? Eu tenho o Tício e tenho a Mévia. Bacana? E aí, o que aconteceu? Veja, eles compraram veneno, tá certo? E já viu aquele casalzinho que fica travando aí? Como é que tá? Tá travando aí? Travou? Como é que tá? Voltou, né? Já viu aquele casalzinho que cheio de amor, que dá uma colezinha na boquinha do outro? Já viram isso? Já viram isso? Aquela troca de colezinha? Fala aqui, mozinho. Já viu o mozão fechamento?
Isso, que a troca de colherzinha é. Então, vem aqui para mim, então. Vem aqui. Quando você raciocinar com pacto de morte, tá? Quando você raciocinar com pacto de morte, quando você raciocinar com duelo americano, roleta russa, pensa sempre na teoria restritiva. Pensa sempre na teoria restritiva, porque, perceba, segundo a melhor doutrina, a teoria restritiva que foi adotada. A teoria do domínio final do fato, ela é até adotada, né? Aí pela jurisprudência, mas o Código Penal, doutrina majoritária nesse sentido, não adotou a teoria do domínio final do fato. Beleza? Vamos raciocinar então com a teoria restritiva sempre para resolver esses casos aqui. Beleza? Tá, vamos lá então. Aí um pega a colherzinha de veneno e fala assim, olha, eu vou te dar na sua boquinha. Aí eu te dou na sua boquinha e cruza. Cruzou. Tum. Entenderam ou não? Vamos lá então. Se ambos, né, figuram como sobreviventes e um colocou um veneninho na boca do outro, eu tenho os dois que não morreram, eu tenho tentativa de homicídio para ambos. Tentativa de homicídio para ambos, muito embora eles tenham combinado, né, morte a dois. Tranquilo? Tenho tentativa de homicídio para ambos. Por quê? Porque, veja, praticaram atos executórios. E a participação em suicídio, ele tem que participar de uma conduta acessória. Professor, me dá um exemplo. Eu te dou um exemplo. Então, vamos lá. Casalzinho, né? Casalzinho, jogam duro demais. Ah, vamos trocar colherzinha? Não vamos fazer isso não. Cada um coloca na sua boca. Então, cada um coloca, né? O Tício coloca na própria boca dele e a Mévia coloca na própria boca dela. Aí, veja, te chamo no perceba. Se ocorrer lesão grave em ambos, ou seja, se ambos sobreviveram e ocorreu lesão grave, eu tenho participação em suicídio tanto para o Tício como para a Mévia. Bacana, né? Compensação jamais. Ah, tá, pelo amor de Deus. Deu para entender? Tem que ocorrer lesão grave. E ambos sobreviveram, né? Eles só vão responder isso se ocorreu lesão grave. Tá dando para entender aí? Pegou? Legal, né? Legal. Agora, se um morre, isso. Se um morre, o Tício, ele coloca na boca dele, isso, né? Lesão grave, vai responder participação em suicídio. Isso. O Tício, ele coloca na boca dele e a Mévia coloca na boca dela. Cada um, né? Veja, colocando na sua própria boca. Ocorreu a morte de um, vai responder participação em suicídio também. Beleza? Participação em suicídio por quê? Vai responder em participação em suicídio porque, veja, a participação em suicídio é um crime de resultado. Então tem que ocorrer a lesão grave ou a morte. Isso, responderão por participação em suicídio. Não, aí perceba, um, né, vai responder participação em suicídio porque o outro morreu. Aí joga dura, aí um só responde porque o outro morreu. Né? Aí ocorreu a morte. Entenderam ou não? Entenderam? Ah, professor, vai ser induzimento ou instigação? Não interessa, veja que tanto pode ser induzimento como instigação. Não é isso? Então, são verbos do tipo. É um tipo de conteúdo variado, de condutas múltiplas, né? Tipo misto alternativo. Né? Veja, eles podem ter criado a ideia, né? Ou a Tícia já tinha ideia, o Mévio reforçou, e quando ele reforçou, veja, ele se sentiu incentivado também, olha só, pela Tícia, mãe, vamos se matar mesmo e tal. Bacana, tranquilo, calma, né? Calma que a gente vai tratar disso aí. Beleza? Então fica ligado nessa questão aí da participação em suicídio quando eu tenho um pacto de morte. Se liga sempre quem está praticando os atos executórios. A mesma coisa, câmara de gás. Câmara de gás. Aí tem a torneira, não tem? Tem. Tem a torneira? Tem. Perceba. Mévio, Tícia, vamos ceifar a própria vida? Vamos. Aí o que ocorre? Eles pegam a torneira de gás, não é isso? E ambos, né? Vamos aqui, me ajuda aqui. Aí o Tícia e a Mévia virando lá a torneira e tal, girando a torneira. Ambos sobreviveram. Eu tenho tentativa de homicídio para ambos. Professor, mas como? Se eles queriam se matar? Sim, mas veja que eles praticaram os atos executórios. Como, professor? Ambos giraram lá a torneira. Tentativa de homicídio para ambos. Cada um pegou no lado da torneira e virou. Entenderam ou não?
Tentativa de homicídio para ambos, se ambos sobreviveram. Bacana? Tranquilo? Legal? Então fica ligado na questão da torneira. Porque torneira, eu tenho, né, veja, atos executórios ali. Lembro desse exemplo no livro, né? Não seria participação para ambos, mas como é participação em suicídio? Não. Participação é se eles praticam atos acessórios. Quando eu estou abrindo a torneira, isso é ato executório. Não é ato acessório. É um ato executório. Concorda comigo? Sim ou não? É como se eu estivesse realizando um disparo de arma de fogo. Não é a torneira que vai sair o gás? Joguei duro? Joguei duro? Bacana, né? Legal, legal, legal. Bacana, bacana, bacana. Respondem se ambos sobreviveram, tentativa de homicídio para ambos. Bacana? Torneira. Torneira é diferente de colocar, né, o veneno. Não, seria a mesma coisa de colocar... peraí. Bem, se ele abriu, né? Ele abriu os atos executórios, não é isso? Estão praticando os atos executórios, não é isso? Mas veja, quando ele abre os atos executórios, quando ele pratica, ele dá um giro na torneira, ele está praticando os atos executórios que vai causar a morte da menina, por exemplo, porque dele estaria tranquilo, né? Teria um suicídio dele, beleza. Mas quando ele abre a torneira, ele provoca a morte dele e dela. E ele, veja, se ele recebe a ajuda dela, ela está provocando a morte dele e ele está provocando a morte dela. Eu tenho tentativa de homicídio para ambos se não morrerem. E se ocorrer a morte deles, eu tenho homicídio consumado para ambos. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Deu para pegar, né? Isso. Fica ligado aí na questão da torneirinha, né? Bacana. Beleza. Tá. Antes mesmo agora de entrar aqui na baleia azul, tá? Eu vou chamar a sua atenção quanto a pena. Te chamo no perceba e digo as causas de aumento previstas lá no parágrafo único. Tá? A primeira causa de aumento fala o seguinte: se o crime é praticado por motivo egoístico. Vou te dar um exemplo. Eu tenho o Tício, né? E ele ocupa uma determinada função numa empresa. E ele ganha muito bem. Rapaz, eu quero esse lugar do Tício. Quero pegar esse dinheiro. Aí o Tício vai conversar com o Mev. Eu sou o Mev. Aí o Tício chega: ô Mev, fala aí, Tício. Rapaz, eu tô cheio de problemas. Eu não sei mais o que eu faço. Aí o Mev fala pro Tício: ô Tício, rapaz, eu tinha um tio que tava passando por isso, meu irmão. A melhor saída é se matar. Ele fala sério. O Tício falando pro Mev: não, Mev, eu vou fazer isso, realmente. Aí ele vai e se mata. Veja, te chamo no percebo e digo, né? Né? Olha só, né? Ele induziu, criou a ideia, mas qual era o motivo? Ocupar a vaga dele numa determinada empresa, a vaga da vítima. Então vai responder pelo delito de participação em suicídio com a pena duplicada. Motivo egoístico. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, eu quero a herança, jogando duro, né? Quero a herança, por exemplo. Né? Então aí chega, vamos supor, meu pai. Caramba, tô cheio de problemas. Não, pai. Rapaz, Titi se matou porque você não faz isso também. De olho grande na herança. Tem a pena duplicada. Né? Jogando duro. Bacana? É um motivo egoístico. Não é isso? Tem a pena duplicada. Bem, e aí, antes, né? Professor, toda hora você fala, porque eu quero jogador para partir aqui pro Baleia Azul. Porque não adianta, eu vou entrar no Baleia Azul, tu sabe a participação em suicídio? Tu sabe os detalhes do delito? Tu não sabe, eu tô aqui fazendo a revisão pra gente entrar aqui jogando duro. Bem, vem cá, não corre não, que agora eu tenho duas correntes. Professor, como assim? Quando eu analiso a causa de aumento do inciso 2, que ele fala, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, ele está falando, vem cá, ele está falando que o agente vai responder. Não falam? Porque se ele fala que tem a pena duplicada, é porque responde pela participação com a pena duplicada. Quem seria esse menor? Né?
E aí eu tenho que agora parar um pouquinho, porque eu tenho que bater palma para um dos meus grandes mestres, né, da época em que estudava para delegado. Está aí na live agora, eu vi aqui, o professor Roberto Blanco, joga duro demais, né? O professor Roberto Blanco, na minha opinião, ainda é insuperável quando se trata de medicina legal, tá certo? Ele tá quietinho aí, mas já vi a fotinha dele aqui. Professor Roberto Blanco, né? Com licença da palavra, mais um monstro na medicina legal, né? Tive o prazer de ser aluno do Roberto Blanco, então eu jogo duro aqui na medicina legal também. Joga duro pra cá. Meu mestre, um abraço. Tô vendo sua fotinha aí, joga duro. É isso aí, né? Rapaz, Roberto Blanco, e eu tenho que falar, né? O Roberto Blanco, ele é uma figura na vida de todos os delegados de polícia, sobretudo que estudaram lá no Rio de Janeiro, né? Isso, eu estudei lá no Glioche e tinha aula lá com o mestre Roberto Blanco, ele tá na área aí. Só tá olhando aí, deixa eu ver se meu aluno tá mandando bem. Agora estão, né? Olha aí minha responsabilidade. Vem pra cá então. Eu te chamo no Perceba, lá no inciso 2 do artigo 122, né? Quando ele fala lá da causa de aumento, que a pena é duplicada, vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Bacana? Vou te chamar no Perceba porque ele fala, no inciso 2, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Se ele fala que a vítima é menor, ele tá falando... Dá para você entender? Quem está entendendo que o cara vai responder por participação em suicídio? Quem está entendendo? Porque ele fala que vai ter a pena duplicada. Aí, filho, quem está entendendo? Quem está entendendo? Vamos lá. Tem alguém entendendo? Isso, Alfa Zulu. Então você entendeu. Olha aqui para mim. Cuidado. Cuidado. Quem é esse menor? Quem é esse menor? Eu tenho duas correntes doutrinárias. Eu tenho uma primeira corrente, inclusive defendida pelo professor Rogério Sanches, no sentido de que esse menor é o menor de 18 anos. Rogério Sanches nessa pegada. Mas eu te chamo no Perceba e digo, a corrente majoritária entende que o menor que se refere o inciso 2 é o menor de 14 a 18. O menor de 14 a 18 por quê? Porque te chamo no Perceba e digo o seguinte, veja, o menor de 14, ele não pode, por exemplo, se você induz um menor de 14 anos a se matar, o menor de 14 anos não tem consentimento. Então, quando você induz o menor de 14 anos a se matar, olha o baleia azul, menor de 14 anos, o curador, quando ele induz um menor de 14 anos a se matar, é homicídio. Por quê? Porque o consentimento do menor em nada é a mesma coisa. E, professor, como você chegou no menor de 14 anos? Te chamo no Perceba e digo. Aí você lança a mão lá do artigo 217, né? Que trata lá do vulnerável. O consentimento do vulnerável, não é isso? Quando eu trato lá do menor de 14 anos e nada não é a mesma coisa? Então, quando você induz um menor de 14 anos, por exemplo, né, a colocar uma baleia no braço, você é autor de lesão corporal, autoria imediata. Quando você induz o menor de 14 anos, né, o inimputável ali, o menor de 14 anos, né, que não tem ali a capacidade de consentimento, melhor dizendo, o menor de 14 que não tem aquela capacidade de consentimento, veja, quando eu trato, por exemplo, fazendo analogia lá ao 217, o vulnerável, você responde por homicídio. Então, agora eu entro no baleia azul para jogar duro com você. Professor, então sempre o curador ele vai responder por participação em suicídio? Depende. Depende. Se o curador, perceba, ele induz ou instiga um menor de 14 anos perante a legislação brasileira, ele vai responder por homicídio e não por participação em suicídio. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana? Lá do outro, o professor Rogério Santos entendendo que é o menor de 18. Né? Ele não faz essa divisão. Veja, eu discordo, sigo a corrente majoritária, né? Capitaneado inclusive também pelo professor Kleber Masson, no sentido de que o menor que ali se refere é o menor de 14 a 18, né? E não o menor de 14 anos. Bacana? Porque se for um menor de 14 anos, ele não tem consentimento. O consentimento dele e nada é a mesma coisa, né? Tanto é que quando você raciocina lá com o vulnerável, 14 anos, 14 anos, né? Consentiu ou não consentiu, tem estupro de vulnerável.
Bacana? Tranquilo, né? Bacana. Aí, numa questão de prova, cai uma baleia azul, você pode aqui colocar, né, as duas correntes doutrinárias. Bacana? Legal. O professor informou? Eu não vi, né? Eu estava aqui na minha live, eu não vi. Ele sustentou o posicionamento dele, entendendo que é o menor de 18? O que o professor falou lá? Questão de menor ser incapaz. Mas ele sustentou o posicionamento dele, seguiu essa linha de que é o menor de 18. Aí ele falou que é o menor de 14? Falou que é o menor de 14 ou o menor de 18? Ah, falou das duas correntes, né? Então jogou duro também. Bem, vem cá então. Vem cá, não corre não, porque você está querendo correr. Por que você está querendo correr? Vem cá então. Não corre. Aqui o jogo é duro. Vem cá, se liga no que eu vou falar. Isso, se ele falou as duas correntes, beleza, né? Vamos lá, pessoal, se liga aqui no que eu vou falar. Veja que no inciso 2 ele fala: se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Se eu chego para uma pessoa, né, uma pessoa maior, beleza? Pessoa maior, né? Pessoa maior, porque se for, por exemplo, você adotando, ou melhor, se você chega para um maior, né, e o maior, né, se você chega para o maior e esse maior se encontra num estado de ébrio, está no estado de ébrio, mas veja, é um estado parcial, e você induz ele a cometer o suicídio, e ele acaba cometendo, você vai responder por participação em suicídio com a causa de aumento, a aplicabilidade da causa de aumento. Porque o ébrio, ele tem, veja, a capacidade de resistência diminuída. Entenderam ou não? Né? Então, falando de teoria acto libera em causa, como assim? Não entendi. Agora deu uma, né, teoria de acto libera em causa aqui. Eu estou falando a vítima, né? A vítima está parcialmente ébrio. Aí eu falo: ei, já tomei umas aí. Rapaz, por que você não se mata? Fala sério. Eu vou me matar. Né? Pelo menos de Deus. Teoria acto libera em causa, teoria italiana, né? Veja, ela trata lá das diversas formas de embriaguez, quando essa embriaguez, ela figura no autor, né? Vamos jogar duro aqui, né? Vamos aqui, volta aqui, né? Não chamar que se libera em causa, não, porque aí é a vítima, né? A gente segue o jogo. Teoria italiana, né? Joga duro demais. Né? Foi desenvolvida lá na embriaguez pré-ordenada. E aí, depois você fez adaptações nas demais embriaguez aqui no Brasil. Joga, 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 joga! Pode jogar duro ou não? Pode jogar duro? Pode jogar duro? Pode ou não? Pode? Pode. Aí vem cá. Se eu tenho uma pessoa totalmente embriagada, e eu acabo induzindo, instigando essa pessoa a cometer o suicídio, eu vou responder por homicídio e não por participação em suicídio com a causa de aumento de pena. Por quê? Porque, olha, ele fala, por qualquer causa, a capacidade tem diminuída. Diminuída é porque a pessoa ainda tem alguma capacidade. É o meio ébrio, né? Isso. Se a embriaguez é completa, é homicídio, joguei duro. É homicídio. Só tá um doidão lá, você vai, meu irmão, se mata, é homicídio, filho. Porque aí, a embriaguez completa, veja, a capacidade, ele não tem qualquer tipo de capacidade de resistência. Diminuída é o meio ébrio, aí a participação em suicídio. Cara, bala mesmo. Se liga, né? Eu não vim aqui. Agora vamos para a tranquilidade da chamada baleia azul. Agora é a tranquilidade. Te chamam no PC para dizer o seguinte: quando eu trato lá do jogo, né, denominado baleia azul, tá certo? Agora sim eu posso falar da baleia azul. Veja, em tese eu teria o curador, né? Isso, o curador que convida aqueles adolescentes para o grupo, tá certo? Veja, e aí você tem aquelas duas correntes, né? Se for menor de 18 anos, há um entendimento que seria ainda em participação em suicídio, não é isso? Há quem entenda que se for menor de 14 seria homicídio, não em participação em suicídio, tem as duas correntes batendo aí. Eu vou logo para pior logo, né? Porque se pega um menor de 13 anos, eu jogo logo no homicídio, logo chama outra corrente, chama no estupro de vulnerável, por analogia, não é isso? A gente chama aqui, lançando mão para consideração, isso que eu quero dizer, beleza, pessoal? É isso que eu quero dizer, né? Para considerar que a pessoa não tem aí a capacidade de discernimento,
veja, eu lanço mão lá do estupro de vulnerável, né? Eu lanço mão do vulnerável e seguro a corrente dos delta, beleza? É isso que eu queria falar. Bacana? Tranquilo? Vamos lá então. Ainda não, né? Ainda não. Aí tá, eu tenho o curador. Vem cá, vem cá. Isso, né? Mas aí eu falei aqui, eu já falei, né? Veja, eu estou falando o seguinte, quem seria o menor de 14 anos? Para a questão de dizer quem seria o menor de 14 anos, isso, eu lanço mão, veja, eu lanço mão lá dos 217 anos, não haveria aí uma analogia, isso que eu até fiz a correção aqui já, entenderam ou não? Só para você entender, quem seria esse menor? Quem é? Né, fazendo uma interpretação sistemática do código também, você entenderia que esse menor é o menor de 14 anos, para você falar de capacidade de discernimento. Bacana? De consentir. Bacana. Isso. Tranquilo? Isso. Corrente do delta é a corrente dos 18. Corrente do delta seria corrente. Não, corrente do delta não. Que se você joga a corrente dos delta, você joga o cara em participação em suicídio, né? Participação em suicídio, ele fala aqui, ó, aí seria o menor de 18, sempre, inclusive de 14, seria participação em suicídio com a pena duplicada. Se você adota outra corrente, de 14 a 18, você teria participação com a pena duplicada. Agora, menos que 18, você teria homicídio. Deu para entender? Tranquilo? Deu para entender? Bacana, né? Deu para entender aí, sim ou não? Deu para entender? Deixa eu tirar aqui. Passou batido, né? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Entenderam? Porque, veja, se eu considero, quando ele fala aqui o menor de 18, para a prova, o menor se você deixa o menor de 18, aí vai ser participação em suicídio com a pena duplicada. Se você entende isso, se você entende que o menor, melhor dizendo, que o menor aqui seria o de 14 a 18, é isso que eu queria falar. Se o menor aqui seria de 14 a 18, o menor de 14 anos seria homicídio. Isso. Deu para entender? Deu para entender, né? Quando a lei fala menor, né? Eu entenderia que o menor aqui é o menor de 14 a 18. Agora deu para entender, né? Isso. Porque o menor de 14 seria homicídio. Deu para entender? Bacana. Eu acho que eu expliquei o contrário, né? Então corrija aí. Bacana. Vamos lá. Isso. Explicou certo. Ah, então tá bom. Vamos lá então. Tá? Deu para entender isso aí agora? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Tá. Vamos lá então? Podemos ir? Podemos ir. É interessante porque, veja, se você acaba induzindo um menor, né? Um menor de 18 anos a praticar lesão corporal, né? Você tem um menor de 18 anos, né? A praticar uma lesão corporal, por exemplo, e aí dependendo da corrente que você vai adotar, né? Veja, o agente nem vai responder quando eu falo em relação à lesão corporal. A minha intenção era que ele praticasse lesão corporal e não suicídio. Tá certo? Porque se a minha intenção era que ele praticasse suicídio, né? Dependendo da corrente doutrinária também, eu posso ter a participação em suicídio. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Tem que ler o artigo aí para entender, né? Bacana. Veja que o seu tenho... Vamos lá, não sei se... Vamos lá, pessoal, vamos de novo, né? Tô vendo que a pessoa não conseguiu pegar. Pega o dispositivo aí. Ele fala o seguinte, ó. A pena é duplicada, ele fala, ó, a pena duplicada, né? Se a vítima é menor. Aí a pergunta, quem é esse menor? Quem é esse menor? Eu tenho uma primeira corrente, entendendo que esse menor é o menor de 18, incluindo o menor de 14. Deu para entender? Primeira corrente. E se é o menor de 18, incluindo o menor de 14, sempre que for menor de 18, ele vai responder participação em suicídio.
Eu tenho uma segunda corrente, entendendo que esse menor é o menor de 14 a 18. Se é o menor de 14 a 18, perceba, quando for menor de... Se é um menor de 14 a 18, quando for menor de 14, é um homicídio para esse agente, né? E não participação em suicídio. Deu para pegar? Pegaram agora? Vamos ver se vocês entenderam. Eu tenho uma corrente que entende que o menor será o menor de 18. E eu tenho uma corrente que entende que o menor seria o menor de 14 a 18. Isso. 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 Bacana? Quem quer jogar duro mesmo? Um delegado? Ele entende o seguinte, que o menor seria o menor de 14 a 18, porque o menor de 14 já, né, fazendo alusão ao estupro de vulnerável, considerando vulnerável, seria homicídio. Porque se você pega uma criança de 9 anos e fala, por que você não se joga do prédio? Vai ser participação em suicídio, pessoal? Pelo amor de Deus, eu vou jogar no homicídio. Porque pela outra corrente, seria participação em suicídio. Entenderam ou não? Bacana, deu para entender agora? Isso. Deu para entender? Isso, o colega colocou aí. Beleza? Bacana, né? Eu tinha explicado assim, não? Né? Você entende? Ó, menor de 18. Ou seria menor. Eu tenho uma menor de 18 e a outra de 14 a 18. De 14 a 18. E o menor de 14, né? O consentimento dele, quando você trata lá do consentimento para o ato sexual, e nada é a mesma coisa. Então, tá, mas tá, ele consentiu que ia se jogar, é só... Não, é homicídio. Você chegou para uma criança de 7 anos, se joga aí do prédio, pô, participação em suicídio? Homicídio, né, filho? Né? For teu filho, tu ia querer. Não, homicídio. Então, vamos lá. Curador na baleia azul. Joguei duro agora? Curador na baleia azul. Curador na baleia azul. Se o curador... Isso. Se o curador, veja, ele está induzindo um menor de 14 anos, se você adota a corrente que entende que o menor da participação em suicídio é de 14 a 18, o curador, quando ele induz o menor, por exemplo, de 12 anos, ele iria responder por homicídio, autoria imediata. Bacana, né? E não participação em suicídio. Eu acho que é a melhor, né? Para parar com esse negócio de baleia azul aqui. Jogando duro. Homicídio. Menor. Bacana. Porque quando a lei fala menor aqui, é o menor de 14 a 18. Se é menor de 14, aí é homicídio. E não participação em suicídio, porque seria participação em suicídio se ele estivesse induzindo um menor de 15. Professor, mas de onde você tirou esse 14? Aí eu falo para você, fazendo alusão ao estupro de vulnerável. Lembra? Quando ele fala, se é menor de 14 anos. Bacana? Legal? Isso, maior de 14, participação. Tranquilo? Isso. Bacana, né? Tranquilo. Tá. E tenho diversos curadores. Olha só que lindo. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Ele está falando se é possível a participação. Se é possível a participação que ele está falando no baleia azul, não entendi. Porque, veja, dependendo da corrente que você adota, se o curador induz um menor de 14, e aí, se ele é auxiliado a induzir esse menor de 14, eu posso ter uma participação no homicídio, porque aí seria homicídio, né? Adotando uma corrente que, a meu ver, é a mais justa, até para coibir esse tipo de prática. Chama no perceba. Chama no perceba aí, bacana. Entendeu? Agora, eu não posso falar de participação, né? Porque, quando eu trato de participação em suicídio, porque, veja, ou melhor dizendo, ele vai responder pelo crime autônomo, né? De participação em suicídio. A participação já constitui um crime autônomo. Ele vai considerar autor, muito embora desempenhe uma conduta acessória. Joguei duro demais. Joguei duro demais. Ele desempenha uma conduta acessória, mas é considerado autor de qual crime? Aqui da participação em suicídio.
Ele é autor da participação em suicídio, entendeu? Muito embora desenvolva uma conduta acessória, né? Com instigamento, né? Ele não pratica o verbo do tipo. Deu para entender isso? Isso, aí ó, ela entendeu, ela tá jogando duro, a Aline, ela sabe que é conduta acessória, mas responde por crime autônomo, exatamente isso aí, né? Bem, vem cá então, não corre, agora que eu entrei na baleia, você quer correr? Não corre, não corre. Eu tenho diversos curadores, tem um grupo, estão associados, para induzir menores a praticarem o que? O suicídio. Mas nem começaram a induzir, mas eles têm essa ideia. Irão responder? Sim. Pelo delito de participação em suicídio? Não. Pela associação criminosa, joguei duro com você. Professor, mas não ocorreu resultado morte lá dos menores? Não. Não ocorreu lesão grave? Não. Mas eu tenho um delito anterior, qual seja a associação criminosa, né? Veja, eu tenho a 288. Associação para cometerem o que? Crimes. Né? E qual o crime? O crime de participação em suicídio. Eu teria uma associação criminosa. Bacana? Isso. Teria uma participação, uma associação criminosa para praticar o delito do 122. Concorda comigo? Eu tenho diversos curadores. Estão associados. Não é isso? Você joga duro comigo? Ou não? Claro, né? Eu tô falando, claro, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Eu tô falando uma associação estável, né? Joga duro aí, né? Joga duro demais. Vai lá, você analisando, né? Vamos lá? Pega lá o seu 288 para jogar duro demais. Pegador, pega lá. Você tá gostando, né? Tá vendo aí? Olha lá, ó, 288, ó. Associar 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Eu não tenho crime de participação em suicídio? Não é para isso que eles estão se associando? Para participar, ou seja, induzir pessoas a praticarem o suicídio? Então, independente de ocorrer lesão grave, morte, não interessa. Eu vou responder pela associação criminosa, que constitui o que? Um crime autônomo. Um crime de consumação antecipada. Bacana? Tranquilo? E se fosse só um, né? Aí se é só um, não dá pra jogar na associação, né, pessoal? Se uma pessoa, eu vou praticar esse crime, aí não tem como, né? A associação aqui, né? Veja, a forma estável, né? Aí fala aqui, ó. Associar 3 ou mais pessoas, né? Alfa Zulu, né? Uma pessoa não dá, né? Entenderam? Então, se eu consigo, numa investigação, identificar que tem um grupo reunido para aliciar menores, para participar desse jogo, e eu, nesse jogo, veja, mas eu tenho que ter lá o planejamento, eu tenho que encontrar lá uma relação. Olha, a última etapa vai ser incentivar esses menores a tirar a própria vida. Bacana? Não corre, né? Não corre. Não corre, que eu ainda tenho um outro crime que eles podem responder, né? Veja lá, inclusive eles podem responder pela ameaça, né? Porque alguns dos jogadores querem sair lá da participação no jogo, não é isso? E eles acabam ameaçando. Pode responder pelo 147 também. Não é isso? Então você tem que analisar, né? Bacana? Analisar. Então, baleia azul é isso. Tem que se ligar nessa questão das correntes. Né? Se o induzimento é um menor de 14 anos, opa, né? A gente chama, não perceba, numa questão discursiva. Fala quem entenda que se é um menor de 14 anos, né? Veja, você fazendo alusão lá ao vulnerável. O consentimento aí não seria... Consentimento nada seria a mesma coisa, né? Eu teria aí um homicídio, por exemplo, um baleia azul com uma criança de 9, 10 anos. Bacana, tranquilo. Competência é justiça estadual, né, pessoal? Joga duro, né? Joga duro, né? Isso aí. Bem, aí durante a investigação, concluiu-se o seguinte. Durante a investigação, concluiu-se que
na verdade, esse grupo era formado de menores. Eram formados por menores, né? Diversos menores que formam esse grupo. Qual o grupo? O grupo dos curadores. Eu teria algum delito? Sim. Qual? Por exemplo, se eles estavam associados, eu tinha um ato infracional análogo à associação criminosa. Ou poderia ter um ato infracional análogo à participação em suicídio, praticado por menores. E isso teria ato infracional. Bacana? Tranquilo? A doutrina ainda aponta. Professor, você jogou duro nessa... Vocês acham que eu joguei duro nessa live aqui? Foi pesada? Uma baleia azul, soprano. A gente falou lá do... né? Joguei duro, né? A gente falou lá da questão do... Depois a gente falou sobre o... Qual o primeiro jogo que eu falei com vocês? Qual foi o primeiro jogo? Que eu falei Pacto de Morte, né? Tá, aí depois eu falei do Homicídio, né? Que é o Homicídio A2. Aí depois eu entrei no Baleia, né? Aí depois eu falei lá das causas de aumento e tal. A gente tratou daquelas causas lá do menor, as duas correntes, né? Num primeiro momento acho que não ficou bem claro, mas depois eu chamei no Perceba e aí acertei. Aí você entendeu. Se liga que esses crimes que você agora pode praticar, inclusive através da internet, tá certo? Você pode praticar de qualquer forma, inclusive através da internet. Eu vou chamar de crimes cibernéticos abertos. Joga duro, coloca no Zuquiderno. Crimes cibernéticos abertos. Bacana? Isso, coloca aí. Isso, abertos. Abertos por quê? Porque você tanto pode cometer através da rede mundial de computadores, como você pode cometer também sem a utilização de computador. Beleza? Bacana? Isso. Crimes cibernéticos abertos. Aberto. Bacana? Um exemplo é a participação em suicídio. Você, né, chamando no Perceba, na discursiva, fala, a doutrina aponta que seria um crime cibernético aberto. Tanto pode ser praticado através de computadores, como de uma outra forma, né? Um crime de ação livre, doutrina chamando, não perceba, entenderam ou não? Né? Tem um contexto de informática, você chama, não percebe e diz. Tá? E a doutrina também aponta que quando há determinados delitos que eu só posso praticar através da internet, eu tenho o delito de um crime exclusivamente cibernético. Bacana? Crime exclusivamente cibernético é aquele que você só pode praticar através de computadores. Agora, crimes cibernéticos abertos são aqueles crimes que você pode praticar tanto utilizando o computador como de uma outra forma. Bacana? Joguei duro. Joguei duro, joguei duro. Bacana, bacana, bacana. Bacana, bacana, bacana. Pessoal, o que você vai fazer? Veja, eu aqui tive que falar da participação em suicídio voando, mas eu tenho uma aula de participação em suicídio lá no YouTube, beleza? Tá? Vem cá, antes de você ir embora, vem cá, antes de você ir embora, não corre não que agora eu vou jogar uma pra você, né? Inclusive na outra live eu falei em relação a esse contexto, né? E aí depois eu fiz uma live acertando, né? Que até eu entrei na pegadinha que eu montei. Já aconteceu isso com vocês? Até eu entrei na pegadinha que eu montei. Vem cá. Aí, ó, eu tenho um ambicídio. Se liga só no que eu vou falar. Aí eu falei do veneno, não falei? Que um coloca um veneninho na boca do outro. Eu não falei que um coloca um veneninho na boca do outro? Eu não falei isso? Cruzando, sabe? Que é amor fechadão. Mozão. Sabe qual é do mozão? Vocês sabem qual é a do mozão. Aí um coloca a colezinha na boca do outro. Eu tenho, muito embora a intenção deles seja ceifar, né, a própria vida, não é isso? Muito embora a intenção deles seja ceifar a própria vida, bacana, mas se um coloca o veneno na boca do outro, eu tenho, e ambos acabam sobrevivendo, eu tenho tentativa de homicídio, tanto para um como para outro, porque praticaram um ato executório. Concorda comigo? Aí eu teria uma tentativa de homicídio qualificada pelo emprego do veneno. Sim ou não? Sim, mas essa tentativa seria qualificada pelo emprego do veneno?
Sim ou não? Sim ou não? E aí? Sim ou não? Não seria. Professor, como assim não seria? Mas o empregou veneno. Te chama no PC e digo. Isso. Te chama no PC e digo, né? Veja, a colega colocou ali meio cruel. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem cá, te chama no PC e digo. Esse homicídio não seria qualificado pelo emprego do veneno. Porque o veneno tem que ser um meio insidioso. Ou seja, a vítima não tinha que saber que era veneno. Por isso que há a reprovabilidade da conduta. Se ela sabe que é veneno e ela bebe porque ela quis beber, porque o Tício colocou na boca dela, eu não vou ter um homicídio qualificado pelo emprego do veneno. Por quê? Né? Ora, ele fala, veneno ou outro meio insidioso. Não foi insidioso. Ele sabia que era veneno. Professor, meio cruel também não é. Professor, mas eu li, calma. Calma. Vai ser meio cruel se ele forçar ela a beber. Se ele coloca o veneno na boca dela por causa do consentimento dela, não tem um meio cruel, muito embora eu tenha um emprego de veneno. Meio cruel se eu forçar. Toma um veneno, olha que crueldade, forçando a vítima a tomar um veneno. Ela tomou porque ela quis. A pegada de monstro. Entendeu? Essa foi a baleia azul do Zuc, né? Aqui você tem baleia azul mesmo. Baleia azul, amarela, vermelha. Aqui você fica doido, né, filho? Não é? Começa a forçar meio cruel. Agora, como é que vai ser meio cruel se eu tô consentindo? Professor, insidioso, insidioso não. Não tá sendo oculto. Ela sabia. Né? Mantém a pegada. Ficou claro aquela questão lá do menor de 18 anos, né? Tem até que ver que só não fiz confusão, né? Mas não fiz não, né? Joguei duro ainda. Ao vivo, joga duro. Mas no final a gente acertou. Isso é bacana. Prova, quando ele falar menor 18, menor, ele vai usar a redação. Agora também, pô, pelo amor de Deus, se usou a redação aqui, você vai marcar certo. Prova oficial da PMDF, nível de delegado. Como assim a redação? Se cair na sua prova lá, o delito de participação em suicídio, a pena é aumentada quando a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Pô, menor, é isso que tá aqui, certo? Agora, quem seria esse menor que você tem discussão, entendeu? Eu acho que a melhor corrente é que considera que esse menor de 14 a 18. Porque, pô, baleia azul, cara, com criança de 9 anos, é homicídio, filho, pra ele. Vai responder com participaçãozinha em suicídio? Crimes cibernéticos abertos. No prejuízo. Vocês têm que ir lá no aulão. Como é que eu vou pagar os professores, pagar o local? Me ajuda aí. Eu nem fiz propaganda, que eu fui aqui na velocidade 10. Pá, 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 pá.
Dança aí um pouquinho aí. Rapaz, só sei dançar com a dama, tá certo? Dançar sem dama, não tem dama aqui, fica ruim, né? Mas vamos jogar duro. Pessoal, então, valeu, né? Dá uma revisão aí, tá? Dá uma olhada na doutrina também. Às vezes a gente pode cometer alguma falha, né? Mas a gente se prepara aqui, claro, para dar essa aula, né? Como aquelas outras 500 transmissões que a gente tem aí. E eu tenho certeza que vocês sempre pega a aula, faz uma conferência, não é isso? Bacana, isso é bacana. Você poderia dar aula para peça prática, né? A gente fala de peça prática depois. Beleza? Então, pessoal, essa aí foi a baleia azul, né? Antes de entrar na baleia azul, a gente jogou duro. Falamos um monte de coisa. Você que já tem o Zuquiderno, você andou bem. Por que você andou bem? Porque você já tem essa matéria aí no seu Zuquiderno, né? Por isso que eu não fiquei aqui aprofundando muito. Veja, eu tenho lá, eu falo os erros de execução, em participação suicídio. 1, 2, 2, foram 2 lives, né? De 1 hora cada uma. Então, você tem que dar uma olhada lá. Beleza? Adelante focado, jogando duro. Adelante. Assim, suas iniciais. É Alfa Zulu, né? Alfa Zulu. Tchau, tchau.